Uma vez eu vi o resultado de uma pesquisa que dizia o seguinte, inclusive alguns consultores de RH também apontam bastante isso, que 70% das demissões são motivadas não pela ausência dos conhecimentos técnicos, mas sim por problemas de relacionamento interpessoal e comportamental com a equipe nas organizações. Concordam com esse resultado, professores? Diga lá, professor. Olha, eu acho que tem um grande fundo de verdade aí. Eu não sei, eu vejo, a partir do momento, eu acho que na nossa vida mesmo, profissional, de uma maneira geral, independente da área que você está atuando, a gente começa a perceber que esse tipo de questão mais comportamental, de relacionamento, né, ela torna-se muito mais importante. Ela, na verdade, isso tem muito a ver com a capacidade do profissional de refletir sobre a sua atuação. Né? Eu acho que de repente essa talvez seja a grande questão que é proporcionada pelas disciplinas que trabalham o comportamental. Né? Porque a maior parte das vezes o profissional está atuando, ele está olhando para fora, né? Ele está vendo técnica, ele está só fora, para fora, para fora, para fora. Né? Então ele está se relacionando o ambiente e a inserção dele do que ele tem que fazer no ambiente para consertar o ambiente. Né? Mas ele está olhando muito pouco para dentro, né? Para ele, quer dizer, o que eu estou fazendo, né? Como que eu estou me comportando, como é que, né, o meu comportamento é adequado, quer dizer, então aí começa a acontecer aquele tipo de comportamento de atropelar o outro, né? De não ter a sensibilidade, né, em determinadas circunstâncias, situações, né? Por quê? Porque você não está refletindo. Logicamente que eu acho que a habilidade de reflexão é algo que as pessoas tendem a desenvolver com a idade, com a experiência. Né? Com a maturidade. Com a maturidade. Embora muitos não vão desenvolver nunca, né? E outros desenvolvam muito cedo. Né? Então, logicamente, eu vejo assim, as habilidades gerenciais de maneira mais ampla, né? Elas seriam muito mais... elas são muito mais um cruzamento das habilidades técnicas daquela área com essas habilidades comportamentais. Eu acho que esse seria um grande conjunto de habilidades gerenciais que eu vislumbro. Né? Ou seja, a capacidade de relacionamento, mas é o relacionamento contextualizado. Né? Então, assim, naquela área, contextualizado naquela área. Já foi possível perceber que, de alguma forma, tanto essa nova geração influencia, a falta de conhecimento influencia. Então, dessa maneira, como é que a empresa em si ela se prepara e como é que a empresa em si consegue capacitar essas pessoas que carecem tanto dessas habilidades, um perfil um pouco mais comportamental? O técnico eu acho que é mais natural, correto? Mas como é que as empresas se preparam para essa parte comportamental? Esse também é outro desafio, porque você tem que reconhecer função a função. Então, quando nós falamos desse mix de habilidades técnicas e habilidades comportamentais, isso está intimamente ligado à função que o profissional desempenha. Por exemplo, um pesquisador, ele precisa aprimorar de uma maneira muito forte suas habilidades técnicas, porque o objetivo dele é se aprofundar na pesquisa. É claro que é interessante sempre ter habilidades comportamentais. Já um gerente, um gestor, um administrador, um executivo, as habilidades comportamentais dele precisam ter um investimento bem mais significativo. Então, um primeiro passo que as empresas devem prestar atenção no desenvolvimento de seus profissionais, nas necessidades, é reconhecer as necessidades de cada função dentro da organização. E que também não é um processo tão simples assim. Precisa ser bastante desenvolvido e bastante, enfim, sendo desenvolvido numa área específica para isso. Seria a função do RH dentro das organizações? Sim, pode ser. Ele pode analisar por função empresarial ou por áreas e trabalhar as competências necessárias para cada área. Exatamente sobre as competências necessárias que eu tenho uma questão encaminhada por um aluno da disciplina de Planejamento Estratégico ministrada pelo professor Nasser da pós-graduação da FAI. O aluno está colocando a seguinte questão então: que tipo de competências são mais necessárias? Colocando dentro da nossa questão norteadora também deste bloco. Quais seriam, então, essas competências mais necessárias, essas mais solicitadas, para que se tenha um bom desempenho? Novamente, vai depender da função que esse profissional desempenha. Nós estamos discutindo a questão do líder de projetos. Existe uma área toda de especialização voltada especificamente para o papel desse profissional. Então, certamente, precisa ser feito um investimento específico nessas áreas de conhecimento.
Então, ele precisa reconhecer quais são os desafios que ele tem, seja em termos de competências técnicas ou em termos de competências comportamentais, para fazer as escolhas adequadas na sua formação, no seu desenvolvimento. Para isso, precisa-se também desenvolver um autoconhecimento, como o professor José Vicente colocava, a maturidade de cada um, a experiência, o tempo, enfim, que esteja trabalhando numa organização. Ou até ter assistência de um coaching ou de um mentor que está cada vez sendo mais utilizado em diversos níveis na organização. Basicamente uma pessoa que acompanha o profissional e o ajuda a melhorar as suas atitudes no dia a dia, correto? Exatamente. Então, quando eu recebo um profissional no curso de pós-graduação, a nossa preocupação como coordenadores é avaliar justamente isso. A formação desse profissional, a área que ele atua e, em função disso, os desafios dele e que competências ele precisa aprimorar. Normalmente, você recebe um profissional, ele está muito focado nas questões técnicas, em se aprimorar e avançar nas questões técnicas. Mas, via de regra, você acaba trabalhando também questões comportamentais, como liderança, habilidades de negociação, de resolução de conflitos, que são o dia a dia das organizações. Um curso de especialização ajuda a desenvolver essas competências, professor? Sem dúvida nenhuma, porque ele pode vivenciar numa turma com a experiência de um professor, de um especialista naquela área, que vai trazer conhecimentos avançados naquele assunto e também pela troca que faz com os seus colegas de turma. Então acaba sendo muito mais do que simples transmissão de conhecimento. Você tem uma troca aí advinda da rede de relacionamentos da pessoa, da experiência dos professores. Não há dúvida. A questão é possível, por exemplo, respeitar essa especificidade de cada profissional, de cada necessidade, de cada área, dentro de um curso de especialização que aborda de forma geral tudo que deve ser olhado dentro da empresa? Esse é o papel, por exemplo, do coordenador, que ele faz essa leitura procurando trazer não uma situação ideal, perfeita, mas o mais próximo possível da realidade de cada profissional. É claro, como o professor José Vicente mencionou, muitas vezes vai depender da maturidade, do desenvolvimento da maturidade desse profissional. Mas ali você estabelece o caminho, os primeiros passos nesse sentido. Alguns cursos em company a gente poderia traduzir como uma forma de adequar o curso ainda mais à realidade da empresa? Com certeza, porque quando você trabalha o curso em company, você está trabalhando, discutindo problemas que são o dia a dia daquela organização. Então fazem muito mais sentido para os profissionais. Perfeito. Professor José Vicente, alguma coisa que você gostaria de ressaltar sobre essa ligação? Sobre as competências também, a partir da questão que o nosso aluno encaminhou, as competências mais necessárias, ou então aquelas que os colaboradores deveriam buscar desenvolvê-las? Então, eu acho que nesse ponto eu sempre procuro traçar uma distinção, né, entre, vamos dizer assim, habilidades ou conhecimentos de negócios, né, e de gestão. Eu acho que são duas coisas bem distintas, né? Como eu falei, a gestão, de certa forma, ela tem a ver com a aplicação das técnicas de negócios, né? E das técnicas, vamos dizer assim, daquela área da empresa, de atuação da empresa, né? Naquele contexto e com uma determinada experiência, um determinado nível de autoconhecimento e de proficiência em relacionamento, né? Isso seria gestão. Então, eu costumo defender a ideia de que, embora predominem os nomes gestão em todos os cursos, né? E isso é uma imposição do mercado, na verdade, né? Na prática, nós não conseguimos ensinar gestão de projetos, né? Nem planejamento, planejamento não segue, mas a gestão de negócios, efetivamente, nós não conseguimos ensinar, né? Essa aí, o aluno vai aprender na prática. Então, a gente vai dar as técnicas, a gente vai, por meio de algumas disciplinas, né, desenvolver aquela habilidade de reflexão, na qual o profissional da área, né, que é o professor da disciplina, ele vai lá e ele vai fazer aquele papel do provocador daquela reflexão, né, ele vai colocar o seu aluno naquela situação e olha, e agora? E aí? O que aconteceu? Né? Então vai provocar essa reflexão e isso, veja, não é que isso desenvolva a competência. Na verdade, isso vai fazer com que ele tenha um lampejo, eu diria assim, né, um lampejo
do que ele precisa dali por diante. Entende, e aí a prática. competência, exatamente, a competência ele vai, de gestão efetivamente, ele vai desenvolver na prática. Né? Ele vai lembrar daquele lampejo que ele teve, vai passar a atuar lembrando sempre daquilo, e aí sim que ele está aprendendo a gerenciar, aí sim que ele está aprendendo gestão. Ele passa a aprender gestão. Já seria uma forma de apontar, então, para nós, nesse contexto da questão principal, deste bloco da questão norteadora, um plano de ação para os nossos telespectadores, também para os alunos do curso de especialização, de que forma podem ir construindo, podem ir desenvolvendo as suas competências através dessas questões que os professores vêm levantando. Seria isso, professor José Vicente? Um plano de ação, uma recomendação? O meu recado, vamos colocar assim, meu recado é isso, né? Eu diria... busque especialização, sim, faça, não pare nunca. Né? Eu acho que essa é a principal questão em termos da aquisição do conhecimento, né? Do conteúdo. Entretanto, lembre sempre, né, que a especialização em si, né, o desenvolvimento da competência, na verdade, ele não acaba na hora que você sai da sala de aula, pelo contrário. Né? Ele vai começar ali, né? Na hora que você começar a pegar aquele conteúdo e aplicá-lo de forma reflexiva no teu dia a dia, aí que começa o desenvolvimento da competência. Professor Beraldi, nesse sentido, o plano de ação, algum então? recado? O que eu tenho observado e o que eu aprendi na minha experiência profissional e na vida acadêmica é que aquele profissional que tem um propósito bem definido, alicerçado em valores e princípios também fortes, ele consegue ter mais sucesso. Porque a partir daí ele estabelece os seus objetivos e para cada objetivo um plano de ação. Mas é essencial ter esse propósito bem definido. Ele sabe qual é o norte dele, o que ele está buscando. Saber correr, distinguir um sonho de uma meta realmente palpável. E também distinguir uma outra coisa muito importante. Quando ele vai para um curso de pós-graduação, curso de especialização, um aprofundamento, ele vai ter contato com técnicas, com ferramentas, com métodos, mas isso são modelos. Não significa necessariamente que você vai aplicar essas ferramentas da mesma forma em todas as organizações. Ok, infelizmente estamos nos aproximando do final do nosso programa. Normalmente a gente pede para os entrevistados trazerem algumas indicações de leitura que ajudem um pouco ao nosso amigo telespectador a aprofundar um pouco nas áreas de conhecimento. Dado o tempo restrito, a gente vai pedir que essas informações sejam passadas para a gente. Sim. E serão postadas e disponibilizadas para o nosso amigo telespectador no nosso site, já nas redes sociais, é www.facebook.com/diálogos acadêmicos. Entre na página, curta, faça questões, comentários, poderá interagir também com os nossos entrevistados e dessa forma manter cada vez mais essa proposta de diálogos acadêmicos e profissionais. Exatamente. E o tema para o nosso próximo programa, Trabalhar e Viver no Século XXI, uma palestra que será proferida pelo professor José Dantas esta semana e que nós traremos entrevistas do professor José Dantas e colocaremos no nosso programa. Aqui no estúdio nós teremos a professora Nancy, também da pós-graduação da FAI, com alguém relacionado, com um outro convidado relacionado com recursos humanos. Será imperdível. Acompanhe conosco e até lá. Até lá.